Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, com o Daniel, um amigo querido aí, um cara que é a sumidade, que é um dos caras mais importantes aí do nosso mercado e toda vez que ele me chama para fazer alguma coisa, eu nem penso duas vezes e queria agradecer ele pela oportunidade aí inicialmente e também agradecer ao Anderson pela palestra sensacional que ele deu, é isso mesmo, o caminho do nosso mercado é esse, cada vez mais trazer essa disrupção de palestras que sempre trazem aquela mesma coisa. E aí, pensando muito que a gente teriam dois caras excelentes técnicos aí que iam trazer muita coisa importante nesse nosso inteirinho aí da noite, eu pensei, né, o que eu posso falar, o que me incomoda hoje, como que eu posso compartilhar esse incômodo, né, que eu tenho no dia a dia trabalhando no SEO. Para quem não me conhece, eu já trabalho com SEO desde 2008. Vou me apresentar rapidamente aqui, porque eu não coloquei nada na apresentação sobre mim, apenas as minhas redes para vocês seguirem ali. Mas eu trabalho desde 2008, trabalhei com o Daniel na Mestre SEO, comecei na Mestre SEO lá com o Ricota, e depois alcei meus próprios voos depois que eu saí da Mestre. Trabalhei para vários clientes, trabalho hoje ainda para vários clientes e já estou no mercado desde 2008, são 16 anos aí, se eu não estou fazendo conta errada. Eu sempre, quando eu vou apresentar algo, eu gosto de trazer muito essa provocação para causar essa mesma percepção que eu estou tendo de mercado para outras pessoas. E a gente tem ouvido falar muito sobre duas coisas, né? Hoje no mercado, hoje não, né? Nos últimos meses. Falar hoje parece que é uma coisa que acabou de acontecer. Mas é a questão do conteúdo e a questão das IAs. A gente só escuta falar sobre isso. E eu acho que as pessoas estão deixando o que é importante de lado, né, em relação a SEO, dando. Não é que não podemos dar ouvidos, mas a gente está dando muito ouvido para essas coisas e não se preocupando em como nos atualizar nesse processo, como trazer isso para dentro do nosso dia a dia, sejamos nós funcionários de uma agência, sejamos nós consultores ali, diretos de empresas e de clientes específicos, em como deixar essa discussão de lado e partir para o ataque, né? Partir para aquele processo que realmente está mudando. O que a gente pode fazer? O que a gente pode questionar? O que a gente pode trazer? O que a gente pode mudar? O que a gente pode revolucionar com tudo isso que o Google tem nos apresentado? Então eu vejo muita gente reclamando, pessoas fazendo textões lá no LinkedIn falando: ai meu Deus, eu pesquisei no Google e a minha página é a mais otimizada e nem no top 10 está, e a página que está em primeiro lugar, nossa, ela não tem nada, ela está uma porcaria. Então, assim, a gente perde muito tempo com isso. Eu não estou criticando quem faz isso, ao invés de tentar melhorar, tentar trazer outras perspectivas para o SEO, tentar deixar de lado um pouco essa questão de primeiro lugar, de posicionamento, pois isso é uma coisa que está cada vez mais abstrata dentro do Google. O que é posicionamento? O que é primeiro lugar? Né? Então, acho que essa palestra do Anderson foi importantíssima, inclusive, para a gente ter essa percepção mais aflorada ali, né? Ele até mostrou o gráfico ali dos CTRs da SERP e tudo mais. Então, assim, vamos ficar atentos a isso, porque hoje as pessoas têm tanta informação, e a gente tem a própria experiência com o Gemini na SERP, que vai trazer cada vez mais essa interação direta, que a gente tem que tomar nossos cuidados, mas também não parar, não acabar com o SEO por conta disso. Então vamos lá, né, vamos entender um pouquinho de tudo isso que eu estou falando. Bom, aqui está meu LinkedIn, tá? Vocês podem digitar Bruno Miranda aí, ou escanear o QR Code, mas como eu vou passar rápido aqui, talvez não dê tempo de escanear, mas procurar Bruno Miranda SEO, vocês vão conseguir me encontrar fácil lá no LinkedIn. E também tem no Instagram, tá? Eu tenho o Bruno Miranda lá no Instagram, que também é Bruno Miranda SEO. Fiquem à vontade para me seguir lá e perguntar. Eu sou um cara que adoro trocar ideia com a galera sobre SEO, estou 100% disponível lá. Bom, esse título que eu coloquei, ele foi um CTA para chamar a atenção de vocês. A gente não vai falar só sobre isso, né? A gente vai falar sobre várias coisas que chegam nesse ponto de SEO que está acabando, de SEO que morreu, mas eu não quero ficar nesse tema porque ele é extremamente batido. Eu não quero ficar tentando provar para vocês que o SEO não morreu, que a gente precisa
que a gente precisa fazer tal coisa ou trazer tal coisa para os processos. Não, eu quero gerar uma reflexão em vocês em como a IA ela pode ser positiva e como nós, como analistas de SEO, sejamos mais experientes ou menos experientes, ou em início de carreira, temos que nos posicionar diante dessas novidades do mercado, né? Dessas diferenciações que a gente está tendo, desses problemas que o Google tem com o conteúdo às vezes, e também como passar isso para o cliente de uma forma que não pareça algo que não há mais esperanças. A gente não tem muito o que fazer. O Google mudou, agora é juntar as mãos e orar. Por que eu estou falando isso, gente? Né? Primeiramente, eu quero trabalhar com vocês a questão do calma, né? Respira aí, se você está em frente à sua tela, respira fundo, né? Puxa o ar, vamos acalmar. O Google não está morrendo, o SEO não vai acabar. A gente só precisa ficar atento a essas mudanças. E uma palavra que o Anderson falou muito, eu adoro essa palavra, eu vou falar muito ela aqui: testar as coisas, entender o que está funcionando, ir além do que os especialistas, os gurus do Google falam, né? Até porque a gente teve uma prova muito recente aí, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco, mas a gente tem que entender que tem muita gente fazendo procissão para que o SEO acabe logo, né? Esse é o fato. Se você fizer uma pesquisa rápida no seu LinkedIn aí, procurar, você vai ver pelo menos os 15 posts matando o SEO ou dizendo que o SEO não é mais relevante. Agora mudou um pouco, né? Quando saiu a questão do Search Labs lá do Gemini, né, da IA aparecendo no resultado de busca, as pessoas usavam o termo direto: SEO morreu. Agora não, SEO não é mais relevante, o SEO não é mais nada, né? O SEO ele tá virando quase um problema, segundo uma fatia do mercado. E por que as pessoas fazem isso? Às vezes por desespero, por preocupação, que é normal, às vezes porque realmente é uma questão de, tipo assim, a pessoa deixou de acreditar no SEO por algum motivo, ou porque ela não conseguiu acompanhar as mudanças que estão sendo propostas, né? E aí eu estou falando independente de qualidade ou não do Google. A gente sabe que o Google, o que determina sucesso no Google é um algoritmo. Muitas vezes esse algoritmo erra a mão, mas se a gente ficar reclamando isso ao invés de melhorar, de alcançar outros nichos para os nossos clientes, a gente não vai conseguir ser exatamente o que o Daniel vai falar aqui, que o Anderson já falou muito bem, que é a questão de sermos parceiros dos nossos clientes, adaptarmos aquela busca, adaptarmos aquele processo de conteúdo, pensarmos em como o lead vai procurar, né? Como o lead vai chegar no site, como ele vai procurar aquele produto, aquele segmento, aquele nicho. Então deixa o pessoal fazendo a procissão ali, né, rezar para que o SEO acabe. Nós, como eu vou falar um termo aqui, vai soar meio brega, mas amantes do SEO, né? Porque tá há 16 anos esse mercado aí, não sou só eu, Daniel, Anderson. Nós sabemos como isso funciona e a gente ama muito o que a gente faz. Então a gente tem que tomar todos esses cuidados aí quando a gente fala nesse processo. E aí, pessoal, a gente teve até um vazamento, né? Se alguém estava em Marte nos últimos 2 meses aí, nos últimos, sei lá, 2 meses aí, 1 mês, 2 meses, o Google teve um problema, a gente teve um vazamento gigante de dados e se descobriu que muita coisa que era falada, né, pelos profissionais que lá trabalham estão diretamente ligados à engenharia da busca orgânica, era mentira, né? Então muita coisa que o Danny Sullivan falava, postava, era mentira. A gente percebeu que tudo que a gente fazia teste, a gente sabia que funcionava, realmente funcionava. Então, assim, eu fui uma das pessoas que, quando vi o vazamento, eu falei, ok, o que mudou aqui? Porque tudo que eu fiz aqui, todos os testes que eu fiz deram certo. Então, assim, independente se o Danny Sullivan falou que o link building tinha virado só um sinal social ali, que não era tão importante, quando a gente faz o link building aqui, a gente vê que dá certo. Então, peraí, alguma coisa não está batendo. Então, busquem muito, apesar dos vazamentos, testar tudo que está acontecendo. Eu vi gente pegando lá 1 milhão de linhas de código que vazou no Google para tentar fazer um resumo de tudo ali para ver o que dava para aplicar, que não sabia. E, gente, é uma coisa assim, o Google nunca foi uma receita de bolo. Né? Tem ali as coisas que você faz, mas a partir do momento que você começa a pensar fora daquela questão de eu vou dar um exemplo, né? No passado a gente falava muito que não, faz ali as meta tags tudo certinho que você vai posicionar bem, né?
Coloca ali a palavra-chave negritada que vai dar tudo certo. Então, assim, esse tipo de coisa é passado, esse tipo de coisa não existe mais, e a gente vê isso logicamente porque nós trabalhamos com clientes e a gente sabe, a gente está no dia a dia, a gente sabe o que está posicionando, o que não está. E aí, Bruno, mas eu não tenho muitos clientes, então como que eu vou testar isso? Simples, faça pesquisas, veja quem está no primeiro lugar, quem está no segundo, quem está no terceiro, analisa aquele conteúdo, veja o que está acontecendo ali, faça comparações, né? Uma coisa que o Anderson falou ali na palestra dele, ele usou bastante termo na questão de SEO semântico, que é uma coisa que pouca gente tem aplicado e é uma das coisas mais interessantes tanto no sentido de traçar um planejamento mais seguro e mais completo para SEO, mas como também eu acredito que vai ser cada vez mais tendência esse trabalho semântico pela forma como as pessoas vão receber o conteúdo na SERP, né, através das inteligências artificiais e tudo mais. Então vamos tomar muito cuidado com o que é falado, com o que é dito por aí, e isso nunca, não que isso não seja importante, mas nunca pode ser maior do que a gente está vendo no dia a dia, nos resultados que a gente está trazendo no dia a dia. Vamos lá. E, gente, para ser um bom profissional de SEO, né, você não pode ser só um especialista em SEO. Você não pode ser aquele cara que fez o curso de tal lugar ou fez o curso da Udemy. Você tem que ser aquele cara que testa, que busca, que corre atrás, que entende, que muda quando percebe que não está legal. Então, todo esse processo é extremamente importante para todo mundo, tá? Desde o analista mais experiente ao que está começando agora. Porque as coisas mudam com uma rapidez tão grande que muitas vezes a gente deixa de pegar alguns detalhes ali, porque às vezes a gente está preso no SEO lá de 2010 não, 2020. E o SEO de 2020 não é o mesmo de 2024. Assim como o SEO de 2025 não vai ser o mesmo de 2024. Coisas mudam, adaptações serão feitas. Né? Eu vou dar um exemplo muito legal sobre isso. Eu tinha um cliente que ele era a bola da vez no Google. Tudo que você pesquisava em relação a desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano, você o encontrava. E o que aconteceu? Depois que passou a pandemia, a gente teve aquelas mudanças todas ali na questão de conteúdo de saúde, conteúdo psicológico, estar mais ligado a sites de autoridade, né, sites.gov, por exemplo, e tudo mais. Ele perdeu vários posicionamentos. A gente teve que ter toda uma reformulação ali do pensamento orgânico, né, para poder trazer o mesmo volume de autoridade que ele tinha antes. Então a gente tem que estar muito atento a essas mudanças, porque de uma hora para outra você pode cair num problema e você pode simplesmente perder grande parte da relevância do seu cliente, né? Então tudo isso é para a gente entender que o processo de SEO ele é mutável. Então, assim, hoje se fala muito sobre uma coisa, amanhã já está se falando sobre outra. E, por favor, gente, o que eu mais vejo no mercado é profissional de SEO que não se atualiza. Se atualize, tirem 1 hora por semana para estudar, vai lá no Surround the Table, vai lá sei lá, no SED, né, do Search Engine Journal, nesses sites que a gente sabe que sempre trazem ali pontos legais, pontos específicos. Acompanhe o perfil do Daniel, o perfil do Anderson, o meu perfil. A gente sempre está trazendo ali novidades do mercado e tudo mais, sempre procurando trazer coisas que são relevantes nesse sentido, certo? Então, assim, sejam mais do que profissionais de SEO, tá? Sejam especialistas, sejam pessoas boas em conteúdo, sejam pessoas boas de análise, sejam grandes parceiros dos seus clientes, como bem foi falado antes de mim aqui pelo Anderson. Né? E, gente, tudo isso que eu falei para vocês em questão de ser um bom especialista é o próprio algoritmo do Google que pede isso para vocês. Né? Se ele não fosse algo tão variável, ele não pediria isso. Você ia lá fazer sua receitinha de bolo, amanhã você estava em primeiro lugar, beleza. Mas não é assim que funciona. Então vamos entender isso como algo cada vez mais importante. Porque quando a gente está testando nos nossos clientes, nos nossos projetos pessoais, a gente está nada mais, nada menos do que entendendo a linguagem do algoritmo. Entendendo como ele funciona, mesmo que a gente não concorde com os resultados. Então é muito importante a gente ter bom, o termo sumiu aqui, mas essa agilidade, vamos dizer assim, de entender e de trabalhar e de saber o que a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo errado, né? Porque o SEO virou, né, querendo ou não,
um caminho que a gente consegue fazer muito isso hoje, porque você tem uma concorrência muito grande em alguns nichos, né? Que você não tem uma facilidade tão grande de posicionar, e muitas vezes você tem que fazer testes, você tem que tentar vários estilos de conteúdo, você tem que ir para um lado mais semântico, e isso é super legal. Deixar de ser aquela pessoa que só pensa em posicionamento, só pensa em palavra-chave, em volume. Não, que você não tem que pensar, isso tem que fazer parte do seu planejamento estratégico. Mas não pode ser só isso, né? Não pode ser só um problema de, cliente, a gente vai trabalhar essa palavra-chave aqui porque ela tem 30 mil buscas e é o maior volume. Tá, faz sentido isso? Talvez na conjuntura de hoje não. Se você faz isso, está errado? Não, mas você não está seguindo uma tendência que a gente está vendo cada vez mais mudar dentro desse mercado. Gente, o Google evoluiu, né? Olha para você ver o Google como era em 97, olha como que ele era em 2015. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente vai falar sobre evolução de algoritmo e tudo mais. O que a gente tem que fazer no final das contas, né, pessoal? A gente tem que fazer das marcas ativos encontráveis. Então, fazer SEO é isso. É encontrar, fazer o seu cliente ser encontrado no Google, o produto do seu cliente ser encontrado no Google. E as formas como vamos fazer isso está exatamente nesse processo de testar, testar e testar. Né? E a gente, quando gera, né, esse interesse de transformar as marcas em coisas encontráveis, a gente vai gerar uma experiência nesse cliente com a marca. Porque quando ele encontra a marca específica por um bom posicionamento que nós, como profissionais de SEO, conseguimos ali, não acaba ali. Beleza, ficamos ali em primeiro lugar. Por isso que não é legal falar em posicionamento. Né? O Anderson trouxe aqui muito a questão do lead, porque vai além da pessoa encontrar o meu site por uma palavra, né? Ou por um pack de local, ou por, sei lá, uma imagem no Google Images. Porque quando o cliente entra, ele vai ter um impacto, ele vai entrar no seu site, ele vai comprar o seu produto, o seu cliente vai cada vez mais exigir que a gente tenha lead, né? Lead qualificado, cliente qualificado para comprar o produto dele. Então, o SEO é muito mais do que você clicar. Clicar, chegar ali pela palavra-chave é só o começo, né? É só um dos primeiros passos. Então a gente tem que ter isso muito bem definido na nossa estratégia. E aí, gente, a gente é muito responsável por uma confiança da marca, né? O que é essa confiança, né? A confiança é o que a gente gera quando a gente tem contato com alguma marca. Então, assim, geralmente você é impactado por uma marca numa busca orgânica, geralmente, tá? Isso não é uma regra. Você é uma pessoa que está procurando por algo, né? Então, sei lá, você quer comprar um iPhone. Pô, beleza. Você vai lá e digita comprar iPhone e você vai olhar o preço, você vai olhar a marca, se aquela página tiver com um conceito de usabilidade. A usabilidade é algo tão importante, gente, que até quem não sabe o que é sofre com ela. Então, assim, sei lá, vou dar um exemplo. Pega a minha mãe aqui com 60 anos, a minha mãe vai lá. Se ela entrar num site e o negócio não começar a funcionar direito, ela vai ficar pé da vida e vai sair. E ela, às vezes, nem sabe por que ela teve aquela experiência ruim, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. A gente trabalha com confiança. Então, assim, não adianta nada você estar muito bem posicionado, soltar um material aí no LinkedIn. Nossa, olha aqui como é que eu fiz para chegar em tal lugar, para tal palavra. É a hora que você entra na página do cara, a experiência que você vai ter lá é uma, né? Não vou falar a palavra aqui para a live não cair. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque procura tem de tudo. Vou dar um exemplo para vocês. Sou um cara apaixonado em action figure, né? Só que eu não compro aquelas de gente milionária, não. Né? Geralmente eu compro aquelas de produto que eles imprimem em impressora 3D, para mim já tá ótimo. E aí eu tava, há muitos anos atrás, eu tinha visto um abajur do Goku, né? Todo mundo aqui conhece quem é Goku, né? Pode ter um pessoal aí da geração Z que não saiba. Mas o Goku do Dragon Ball Z, ele tem um golpe que é a Genkidama, que ele levanta os braços assim. Eu tinha visto um abajur onde era o boneco do Goku com a mão levantada e em cima era uma lâmpada, né? Simulando a Genkidama, que é o golpe que ele dava quando levantava a mão assim, fazia uma bola de fogo e ele jogava e sempre matava a galera. E aí eu comecei a procurar sobre isso até eu achar essa bendita dessa luminária num link do Mercado Livre. Mas eu comecei pelo Google, vi várias páginas até eu encontrar uma que eu vi que realmente fazia sentido e era seguro. Então vocês entendem que agora tem alguém procurando sobre iPhone 15, sobre a luminária do Goku fazendo a Genkidama? Vocês entendem como que o SEO é algo que está em todos
os lugares? Vocês entendem que, às vezes, uma pessoa que não entende nada de tecnologia, ela vai sair do seu site porque a usabilidade está ruim? Ou seja, isso é uma coisa universal, que independente da qualidade, do conhecimento do usuário ou não, isso vai atrapalhar o processo? Então, gerar confiança é muito mais do que posicionar. É muito mais do que ter o produto, é muito mais do que ter desconto, ter o melhor preço do mercado. É experiência, né? Que a gente acabou de falar aqui. E essa experiência, né? Ela engloba tudo, desde a busca que o cliente nos encontrou até o caminho que ele foi lá, botou dentro do carrinho e comprou. Então a gente tem que pensar que o SEO está dentro de todos esses processos. E a gente tem que tomar muito cuidado quando se confunde SEO com processos apenas iniciais. Tá, gente? O SEO ele é muito mais do que isso. O SEO ele traz para a gente participação em vários momentos da jornada do usuário dentro do site. Então você tem ali o usuário que entrou no blog e depois saiu e aí quis comprar um produto e voltou porque ele conheceu o cliente ali pelo blog. Você tem, às vezes, pessoas que entraram em outras páginas de serviço ou no próprio blog do cliente, depois foram impactados por um tráfego pago ali, por um remarketing talvez, e o fato de terem conhecido o SEO, né, pelo SEO, a marca, ajudou eles a converterem no tráfego pago. Então, assim, há uma grande falta de conhecimento de algo do SEO, porque a gente tem mania de resumir o SEO a duas coisas: posicionamento, clique, três coisas, e compra. Então, se eu gerei clique, se eu gerei posicionamento, eu vou gerar clique. Se eu gerei clique, eu tenho que lutar pela compra. E nem sempre é isso. Às vezes o SEO faz a intermediação ali entre outros canais de aquisição. Então, assim, vocês estão entendendo como que a nossa análise ela tem que ser muito mais aprofundada do que volume de busca? Né, do que posicionamento, né? Então, assim, cuidado com fórmulas prontas, cuidado com verdades ditas por aí, né? Entenda, seja parceiro não só do seu cliente, vou dizer mais, seja parceiro da marca. Qual que é o nosso maior problema hoje em relação a clientes? E aí não vou citar aqui agências que eu já trabalhei na New, não vou citar onde aconteceu, mas trabalhei na New Patel, na ClickTarget, de várias agências aí, né, na Mestre, como eu mesmo disse. Mas qual que era o maior problema, e ainda é o maior problema, não só de agências, mas até de profissionais mesmo que trabalham com SEO? A gente muitas vezes começa um trabalho de SEO e não entende sobre o produto do cliente. Então a gente já entra lá fazendo aquela baita daquela transformação ali no. Não, vamos arrumar esse site, vamos começar a produzir um conteúdo diferenciado, vamos deixar o site bem dentado ali para o tempo de carregamento, para usabilidade, mas a pessoa às vezes não sabe o que é o produto, ou sabe só pelo conteúdo que tem ali. Tentem sempre englobar essa experiência, porque vocês, mais do que ninguém, têm que entender o processo do cliente. E esse processo começa no momento que você sabe qual é o produto dele, que você experimenta esse produto. Lógico, tem um e-commerce de várias coisas, não tem como, né? Mas eu falo para casos mais específicos. Você participa desse produto, você entende o caminho que o usuário vai ter ali, você entende as nuances quando ele vai fazer busca, né? Você entende como que ele chega até ali. Então é muito importante nós, como profissionais de SEO, termos esse conhecimento, porque grandes falhas que eu vi em projetos toda a minha vida até hoje, e aí digo até em projetos internos, que eu era prestador de serviço, até em projetos de agência que eu trabalhei, como a Nil e outras, né? Às vezes é o desconhecimento, é a falta de entender, de ter ali um mini treinamento com o cliente, saber exatamente o que aquele produto está trazendo, ou como aquele produto vai impactar o usuário. Então, todo cuidado nesse sentido aí é pouco, tá, gente? E aí, né, quando a gente fala em SEO, quando a gente fala em processos, quando a gente fala em ser um bom profissional de SEO, ser um cara preocupado, porém não desesperado, em relação às mudanças que o Google faz no dia a dia, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E isso não é só para profissionais de SEO, não é só para profissionais de marketing, mas é para tudo na nossa vida. Existem dois paradoxos que eu criei, não é que eu criei, eu chamo de paradoxo, eu criei essa palavra, esse termo, a palavra já existia, mas escrevi McDonald's errado, inclusive, tá? Tudo bem, me perdoem. Eu criei esses dois termos, paradoxo do McDonald's e paradoxo do Nescau, porque é muito engraçado, eu vou passar rapidamente aqui,
Porque quando você tem um McDonald's na foto, ele é lindo, maravilhoso, perfeito, dá vontade de comer. Quando você chega lá e pede, vem essa coisa esquisita aí que tá à direita, que nem parece que você comprou lá no McDonald's. Se você for num pit dog aí, num trailer, o lanche é mais bonito que o lanche que servem lá. A gente tem que parar de ser o que a gente não é, nesse sentido de SEO. Tem que parar de querer mostrar que a gente sabe demais, né? E ter a humildade de, às vezes, entender que a gente está ultrapassado, que a gente precisa estudar mais, que o SEO que a gente trabalha, talvez ele não funcione tanto. Então, muito cuidado em querer ser um sanduíche do McDonald's só na foto e a verdade ser outra. E o Nescau é a mesma coisa, né? A embalagem antiga de Nescau era linda, dava vontade de tomar, mas quem que já deixou o Nescau assim? Acho que ninguém nunca conseguiu deixar o Nescau assim, né? Então, assim, quando a gente vai trabalhar, não só como profissionais de SEO, mas quando a gente vai produzir conteúdo, quando a gente vai produzir estratégias, a gente tem que ser muito aquilo que a gente traz, aqueles conceitos que a gente sabe que dá certo, ou aquilo que a gente estudou, ou aquilo que a gente realmente acredita. Isso vem muito do conceito de testar, né? Eu só vou acreditar em algo que eu sei que vai dar certo, né? Por mais que o Matt Cutts, nem sei se ele trabalha mais no Google ainda, mas que é das antigas, pessoal, vocês não ligam não. Mas o Matt Cutts descer do alto da pedra lá e falar, ó, seguinte, cara, é assim que o Google funciona, vocês podem fazer o que vocês quiserem aí, entendeu? Então não é isso, é teste, é a gente ser a gente mesmo, é a gente não ficar preso por fórmulas de mercado ou de agências, ser nós mesmos, ter essa conexão com o cliente, tudo isso é muito importante. E acreditar e ter certeza que a tecnologia vai continuar evoluindo, a gente vai evoluir, as buscas vão evoluir, as formas como as pessoas consomem informação também vão evoluir, né? E por isso vários especialistas vão dizer o quê? Ah, o SEO morreu. O SEO morreu, a gente não vai conseguir ter mais solução para isso. O negócio. Eu escutei um dia desse, por favor, tá, gente? Não vou criar polêmica aqui, não. Mas um cliente chegou para mim e falou: Ah, não, eu fui conversar com um cara de AdWords, e ele falou que não compensa mais investir em SEO. Porque simplesmente não dá resultado. Aí eu falei: Ah, depende, né? Por que ele te falou isso? O que ele te mostrou? O que ele te provou para você por A mais B que o SEO no seu nicho não vai dar certo? Ele falou, não, ele só falou isso porque ele falou que tinha um amigo que trabalhava com SEO, o cara desistiu de trabalhar com SEO, fez o curso de tráfego pago porque o SEO não estava dando mais tração. Ele usou essa palavra, mais tração. Eu falei, ah, tá. Então deixa eu te explicar aqui, deixa eu te explicar o caminho do SEO, deixa eu te explicar o que acontece no Google AdWords desde a época da pandemia, né? Como aumentou a concorrência lá, como o custo por clique das coisas estão mais alto, como o SEO realmente não vai dar um resultado do dia para a noite, como talvez o Google AdWords dê, mas que você também vai ter um investimento a um prazo legal, esse negócio de curto prazo, tome muito cuidado com essa palavra, a um prazo interessante, mas que não é um prazo tão curto, né? Que você já começa a poder ver ali um resultado com 3, 4 meses e que você vai ter uma longevidade desses resultados muito maior, que vai fazer um equilíbrio perfeito com as suas campanhas de AdWords. Então a gente tem que parar de reforçar essa ideia. Eu acho que a gente reforça muito isso de SEO morreu quando a gente fica reclamando do Google. Ah, porque o Google isso, porque o Google aquilo. Não, gente, nós como profissionais de SEO, acho que a gente tem que olhar para as coisas com um pouco mais de paciência nesse sentido. Ah, eu olhei aqui, não tá legal. Tá bom, mas não vamos ficar falando isso não. Vamos tentar nos posicionar, nos entender, porque uma hora, se realmente o Google acabar, a gente vai saber. A gente não vai ficar teorizando que o SEO vai morrer porque o Google lançou um outro termo, uma outra forma de busca e assim por diante. Né? Tanto que, por mais que as pessoas falem que o SEO morreu, né? Olha aí para vocês verem. Essa pesquisa foi feita em março desse ano, né? 91% ainda é Google, gente. Então, assim, como que o SEO morreu? Né? Vai falar que essa turma está procurando em AdWords? Faz o menor sentido. Eu conto, né? Ou vocês mesmos podem contar aí. Você pode virar pro seu amiguinho do lado e falar, ó, o Google não morreu, o SEO não morreu, não. O dia que o Google morrer, aí sim, o SEO vai morrer, porque aí, na verdade, é mentira, né? Porque o dia que o Google morrer, as pessoas vão achar outro lugar para buscar. E enquanto existir busca, vai existir processo para as pessoas serem encontradas. Né? Então, isso é importante.
E, gente, buscar uma necessidade do ser humano, né? O ser humano busca por coisas desde épocas remotas, não tem discussão. Ele buscava da forma antiga dele, agora ele busca de outra forma, daqui 10, 20 anos, nossos filhos vão estar buscando de outra. E é isso aí, né? E o que a gente está buscando? Resposta para as nossas dores. Ser encontrado é nada mais, nada menos do que ter uma dor. Desculpa, é nada mais, nada menos do que ter a resposta, uma solução para uma dor. Pô, é dor nas costas, velho? Eu vou lá na farmácia. Não, é dor mesmo. O que é dor, pessoal? Vou mostrar para vocês agora. Né? É todo e qualquer problema, simples ou complexo da vida que o ser humano pode ou não, né? Que pode ou não ter solução. Né? Logicamente, quando você tem uma solução, beleza, né? Você vai ser encontrado, você vai trazer conteúdo. Enquanto as pessoas tiverem dores, a gente vai poder oferecer para ela conteúdos que vão levar a produtos, né? Isso é muito importante. Então, é por essas e outras que eu acho meio difícil o SEO morrer. Eu tive um cliente essa semana que eu estava mostrando para ele a generativa lá do Google, né? E aí ele ficou pé da vida. Ele falou, cara, que palhaçada. Né? Os caras não vão clicar mais no meu site, eles vão ficar ali eles vão ficar ali na SERP. Eles não vão clicar. Eu falei, não, realmente você vai ter uma diminuição de clique? Com certeza vai. Mas primeiro, isso aqui ainda é só um teste. O Google falou que ia soltar isso em maio, até agora não soltou, não oficializou. Eu não vejo ninguém vendo isso até o momento. Só se ativar mesmo lá no, 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 no Labs lá do Google. E é isso. Tipo assim, a hora que isso surgir mesmo, realmente, você vai ter um número de pessoas que vai ficar ali nos resultados e não vai entrar na página. Mas se trata muito mais do que isso, porque não é 100% das pessoas que vão confiar na inteligência artificial. Né? Então, assim, a gente pode ter uma pulverização de resultado, pode ter uma dificuldade maior de conseguir ali trabalhar, mas a gente vai subir a régua. Né? E a gente subindo a régua, cada vez mais os melhores conteúdos, as melhores páginas, as melhores experiências, vamos falar disso, né? Vamos estar com experiências que vão trazer os resultados necessários para a gente. E aí, gente, não adianta vocês fazerem 1000 planos de crescimento, de futuro, porque nada vai acontecer sem o conteúdo. O bom conteúdo. O conteúdo que realmente faz sentido dentro da sua estratégia, dentro do que você quer. Então, por que é importante a gente falar muito mais do que palavras-chave? Porque a palavra-chave é um conceito genérico. O que eu consigo trazer com aquela palavra? Qual o interesse que aquela palavra gera nas pessoas? Uma informação que eu acho muito legal que a gente vê no SEMrush, por exemplo, são os tipos de palavra-chave, se ela é informacional, se ela é transacional, né? Se ela é comercial, né? Se ela é navegacional. Então, assim, é uma riqueza tão grande essa informação tão simples e muita gente não usa isso. Não tem essa percepção. De novo, a pessoa vai lá e olha só pelo volume. Ah, porque tem um volume bom. Ah, porque não tem um volume tão bom, mas é long tail, então é mais fácil de eu ranquear. Quem que nunca ouviu isso? Acho que eu só não ouvi mais isso do que o Verdinho do Yoshi. Eu sempre falo isso em toda palestra, né? O analista de SEO que nunca ouviu que ele precisa deixar o Verdinho do SEO para ser considerado um bom analista, e vocês estão errados. Vão procurar algum cliente que vai falar isso para vocês entrar no hall nosso aqui. A gente tem um hall de pessoas, né, que acreditam, que ouviram já que não gostei do seu trabalho porque você não deixou o Yoshi verdinho. Ou não, ou a pessoa chega para você para pedir um orçamento e fala: não, eu quero fazer aquele negócio de SEO lá, porque os meus Yoshi estão tudo vermelhinho, é só deixar tudo verdinho. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que trazer essa questão do bom conteúdo, a gente tem que trazer essa questão assimilando sempre essa parceria, esse conceito que a gente tem, que já trouxeram brilhantemente aqui, o Anderson trouxe, que é muito mais do que produzir apenas. É planejar de uma forma onde, quando a gente fala em produzir bom conteúdo, a gente está pensando no macro, que não é só o cara encontrar o nosso conteúdo, é ele seguir, é ele interagir naquele processo. Então vamos sempre pensar, e eu nem trouxe conteúdo de qualidade ou conteúdo rei, porque são frases todas batidas. Mas a gente tem que pensar no bom. O que é bom? Beleza, é bom.
Por que que é bom? O que que ele traz de bom? O que que ele gera de bom? Gera de bom para quem está buscando, para quem está comprando, né? Para quem está trabalhando naquilo. Então isso é muito importante. Por isso a gente tem que estar sempre engajado nesses processos dos nossos clientes. E aí, por favor, gente, acreditem, um conteúdo bem posicionado nem sempre vai ser um bom conteúdo. São quantos milhões de palavras no Google, né? O algoritmo também não é perfeito. Então, ao invés de vocês ficarem reclamando ou achando ruim com o Google, com quem quer que seja, beleza, eu produzi um conteúdo foda aqui, não estou posicionado. O cara que está em primeiro fez um trabalho péssimo, conteúdo ruim, está lá em primeiro. Ok, vou produzir um outro conteúdo bom e uma hora o negócio vai funcionar. Entendeu? Aí se não funcionar, isso não realmente, aí realmente não tá dando certo. Mas assim, talvez eu errei a estratégia, né? Porque às vezes o cara tá bem posicionado lá em primeiro, porque ele é um site tipo muito bom, com uma autoridade muito grande. Por mais que você faça um belo conteúdo e ele tem um conteúdo péssimo, toda essa autoridade que ele conquistou, toda essa marca que ele tem, o coloca na frente. E é isso, né? Tem coisas que não adianta a gente ficar lutando contra, né? Eu tive um cliente que ele tinha um site que ele tinha um concorrente e os dois se odiavam, né? E quando ele me contratou na época, isso em 2011, ele falou: o meu único KPI de sucesso vai ser você estar na frente do concorrente. Eu falei, beleza. Não funciona assim o SEO, mas na época ainda tinha muito esse conceito, né, de posicionamento. Eu falei, beleza, vamos lá. E, gente, era uma coisa assim terrível, porque você ficava sempre naquela questão de o conteúdo dele tá melhor, o meu tá melhor, dele tá pior, ele tá em primeiro, como é que pode? E assim, ficava aquela conversa de maluco, a conversa de louco, porque no fim não se resolvia nada, né, gente? Não se resolvia nada, ficava aquela coisa, aquela discussão que não chegava em lugar nenhum. E aí chega uma hora que você fala, cara, vamos largar a mão de focar nele, vamos focar em resultados que a gente pode alcançar, né? Pelo seu tamanho, pelo início da sua jornada, o cara já está investindo em SEO faz um tempo. E aí, quando a gente começou a olhar para essas outras vertentes, a coisa fluiu muito mais. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que tomar, é um processo que a gente tem que trazer, reclamar menos, entender que não vai ser perfeito, mas que a gente tem o poder de poder mudar, de melhorar, de fazer outro conteúdo, de focar em outra palavra. Essa aqui não está dando certo, vamos focar em outra palavra. Será que eu não fico muito a sede ao pote? O meu site ainda é pequeno, médio, eu estou tentando bater de frente com grande, aí eu fico, mas eu fiz tudo certinho e ele tá lá na frente, tá, meu querido? Porque ele é melhor que você na questão de autoridade. Seu conteúdo pode ser 1000 vezes melhor que o dele. Mas eu não tô fazendo conteúdo pro Google, eu tô fazendo conteúdo pro usuário. Eu nem gosto de falar essa frase porque parece coisa batida, e é. Mas no final das contas é isso, gente. Não tem segredo. Né? Mas cada um fala uma coisa, é isso. Estar no mercado é isso. Cada um vai falar uma coisa para você. Cada guru de SEO vai falar uma coisa diferente, e aí no final é você com você mesmo, testando, entendendo e passando para o cliente que realmente faz sentido, que é o quê? Resultado, visita, venda, né? Participação do orgânico nas jornadas de usuário, na jornada de compra e assim por diante. Então, assim, não criem tantas teorias na cabeça com base no que vocês, né, escutam. Vamos mais para a parte técnica mesmo. O que eu consigo fazer aqui? O que eu não consigo? Como que eu consigo trabalhar esses processos? E aí, a gente vem para um ponto muito importante, que é o quê? Né? Quando a gente fala em toda essa questão de conteúdo, eu escuto muito questão de conteúdo, questão de Google morreu, questão de tudo isso. A gente escuta muito a questão dos blogs, né? Então, assim, a gente fala tanto de conteúdo, tanto de SEO, mas o blog está morrendo, né? O blog, ele não faz sentido da minha estratégia de SEO. Então, como que você quer que eu trabalhe um SEO semântico, né? Uma coisa menos focada em volume e mais focada em temas ali relacionados, em tópicos que realmente trariam relevância, se eu não tenho onde colocar isso? Hoje é todo mundo no TikTok. Gente, olha os números, tá? Esses números são da wpbeginner.com, né? Então, assim, pô, a gente em 2023 tinha 600 milhões de blogs. Será que realmente faz sentido? Além do SEO, já estão matando o blog também, né? Isso é normal. Daqui a pouco vão matar os usuários de SEO lá, os usuários. Não parece usuário de outra coisa, usuário de SEO. Os
os profissionais de SEO, né? Só falta isso, só falta eles matarem a gente agora, porque não tá faltando muito. Então, vamos aproveitar, gente. A melhor forma da gente construir um conteúdo legal para SEO ainda é dentro de blogs, dentro de páginas, né? Mas principalmente para dar uma vazão, um posicionamento, um branding ali para a marca, principalmente inicial, o blog é nosso melhor parceiro. Se você acredita que o SEO está vivo, você tem que acreditar no blog, né? Se você não acredita, cara, então você não consegue acreditar nos dois. Então, ó, né, uma pesquisa recente lá da WP Beginner, eles disseram que queriam, as pessoas, quando querem aprender alguma coisa, elas leem postagem de blog. 33% delas. Ainda é um alto índice de pessoas, né? E o blog, ele é a nosso canal, é onde a gente consegue colocar material rico, é onde a gente consegue colocar um vídeo do YouTube, é onde a gente consegue colocar um link para o produto, né? Aliado a muito conteúdo. Então as pessoas ainda vão muito atrás do blog. Eu até costumo dizer que o blog é aquela coisa, né? Você não tem hoje um público que você tinha antigamente que lia ali religiosamente o blog. Hoje não, o blog praticamente virou uma segunda página de busca. Então o cara encontra você por um blog, a sua marca, e ele dá um Ctrl F ali no navegador e ele procura ali o termo que ele está querendo saber e ele já vai direto naquela seção. Tanto que você tem hoje aqueles menus, né, gigantescos, que às vezes a pessoa pula tudo e ela vai exatamente no tópico que ela quer. E aí vem uma dica muito importante. Sempre dividam muito bem os conteúdos de vocês em tópicos, tá? Isso ajuda muito ali na legibilidade ali, da forma como as pessoas leem, ou como elas encontram informação. Porque se o cara bater o olho e não tiver ali um menuzinho legal para ela ver o que tem no artigo, ela tiver que bater o olho e ficar rodando o mouse, há uma tendência dela sair. Tá? Então vamos tomar muito cuidado. Não só com isso, mas quando alguém falar que o blog morreu também, tá, gente? Toma cuidado, exorciza joga alho nessa pessoa, joga água benta, manda ela ir passear. Né? Tem muita gente que ainda prefere ler o blog do que assistir vídeo, né? Apesar de eu ter uma grande percepção. E toda vez que eu falo, essas pessoas meio que fazem uma cara meio assim. Eu acho que no futuro, eu não sei metrificar em quanto tempo no futuro, o YouTube vai ser o nosso novo blog. Eu acho que as pessoas vão buscar cada vez mais vídeos no YouTube para saber das coisas. E uma hora o blog ele vai diminuir bem, mas ele nunca vai parar. Né? Você tem o mesmo caso no Facebook. O Facebook ainda funciona, mas a gente tem um público muito específico ali. Eu acho que o blog vai ser a mesma coisa. Né? Mas é uma percepção que eu tenho de experiência, né, de mercado já há muito tempo. Mas isso não quer dizer nada, tá, gente? Isso quer dizer apenas que você vai ter um público ali voltado para um tipo de mídia, assim como você tem hoje pessoas que ainda compram livros físicos, gente que ainda lê jornal, lê revista. Lógico, é uma demanda menor, mas existe a demanda. E aí, a boa notícia de tudo isso é, como eu disse, o blog ainda é um ótimo lugar para compartilhar conteúdo escrito, vídeo, PDF, e-book, áudio. Então, assim, é um canal onde eu consigo trazer tudo. Eu trago o que o público do TikTok está pesquisando, aquele conteúdo em mini vídeos, eu trago, sei lá, uma descrição, um modelo de PDF para o cara pegar e imprimir, né? Eu trago ali o áudio, que a gente tem hoje cada vez mais comum, né? A transcrição do áudio. Eu coloco essa transcrição e rodo ela como um vídeo hoje com inteligência artificial, dá para fazer isso. Então, assim, o melhor lugar para produzir conteúdo ainda é ali, né? Apesar de você não precisar ficar só preso em blog, tá, gente? O blog, nessa pegada de conteúdo que a gente está falando, acho que é o melhor caminho. E aí, gente, pelo amor de Deus, ninguém está falando aqui que você não pode abrir o GPT, que você não pode, né, impulsionar o que foi escrito, você não pode produzir conteúdo. Não, o Bruno falou que tem que fazer conteúdo bom, então você tem que escrever todo o conteúdo. Não, né? Não entrando muito aqui na seara que o Daniel vai trazer na apresentação dele, ninguém está dizendo que bom conteúdo não é feito com IA. A gente só está dizendo que a gente precisa ter um cuidado quando vai produzir conteúdo, quando vai planejar SEO, quando escuta o que as pessoas estão falando sobre a inteligência artificial cada vez mais dominar ali e fazer tudo sozinha, é o cuidado que a gente tem que ter, né? Pô, abre o GPT, usa ele como algo que vai te ajudar a produzir um conteúdo legal, a produzir uma coisa mais rápida, a complementar um conteúdo que você já fez, a te dar ideias em cima da sua persona, do seu público-alvo, que é uma coisa que pouca gente faz. Hoje se faz conteúdo muito pensando num público generalista e se esquece
que a gente tem públicos-alvos, que a gente tem personas muito bem definidas ali, que às vezes nem são trabalhadas. E aí esse erro já começa daquilo que eu tinha falado para vocês. Lá atrás eu nem me preocupei em saber o que o cliente fazia. Você acha que eu vou me preocupar com persona? Desculpa, gente, tô falando muito, tá dando... A garganta tá seca, eu não peguei água, mas vamos lá, que tá acabando. Então, a gente tem que parar para pensar que cada vez mais tem sido criada uma associação relacionada a medo com as IAs, né? E com SEO não é diferente. Tem cada vez se criado uma tensão, meu Deus, as IAs, o conteúdo ruim, o Google não está posicionando, o Google vai começar a mostrar os resultados ali, os clientes vão começar a perder acesso porque a galera não vai clicar mais. Então, assim, é só medo. Enquanto tá todo mundo com medo, eu estou usando para me ajudar a ser mais rápido, a ser mais produtivo, a organizar as coisas, né? A pensar novos processos, novos projetos, e é assim que a gente tem que usar a IA com os projetos de SEO, com o planejamento, com tudo que a gente precisa para ser um bom profissional, né? Seja particular aí, empresa própria ou das agências. E aí, gente, pensando nessa base, eu pergunto, vocês têm medo do quê quando a gente fala sobre mídia, sobre IA, sobre inteligência artificial? Eu conheço vários redatores que morrem de medo de serem substituídos. Eu conheço várias pessoas que morrem de medo de, em algum momento, você colocar ali a sua página na inteligência artificial e ela já gerar uma página toda refeita, com layout feito, com tudo já otimizado, e aí você não vai precisar mais de designer, não vai precisar mais de analista, não vai precisar mais de nada. Olha, gente, para isso acontecer, eu acho que vão ser muitos anos ainda, né? E eu tenho as minhas dúvidas, porque não vejo o momento onde seremos substituídos 100%, né, dentro desse conceito de inteligência artificial. E aí você me pergunta, já viu o Wall-E, né, que é aquele desenho da Disney? Eu não acho que a gente vai chegar naquilo, não. Para quem não viu, assista, é super interessante. Então, não tenhamos menos medo, tenhamos mais coragem. Sabe o que eu mais tenho medo, gente? Eu tenho medo de quem reclama muito e testa pouco. Você pode ver que a maioria dos profissionais que tem medo, que falam de SEO de uma forma meio que já de luto, que o SEO vai acabar, é gente que só reclama e não se toca de, não deu certo isso aqui, vamos para o próximo, vamos testar outro tipo de conteúdo, vamos mudar esse processo aqui. Então, vamos tentar reclamar menos do Google, que é o nosso meio de subsistência, né? E vamos testar mais as coisas. Vamos mudar a nossa forma de fazer SEO, talvez seja isso que esteja errado. E aí, para complementar, existem algumas ferramentas incríveis na parte de conteúdo, né? E na parte de SEO, que faz total sentido vocês darem uma olhadinha, que vão te ajudar nesse processo, né? Até porque se morre o SEO, morre também relatório, morre análise, morre estratégia. Então, gente, se o dia que a SEO morrer, vai morrer muita coisa. Inclusive a gente que é analista de SEO, que eu disse que vou matar também. Então, quando eu falo que a IA ela me ajuda, e aí está o principal erro das pessoas que têm essa tensão em relação à atenção pré-IA, né, TPIA, que tipo, o principal problema é as pessoas olham muito IA como fazedora de conteúdo. E não é só isso, gente. Tem várias ferramentas que vão potencializar você como profissional de marketing, como profissional de análise de dados, como profissional de planejamento estratégico. GPT não é só para fazer isso, não é só para fazer conteúdo, né? E a gente vai saber, e a gente sabe, a minha percepção, a minha experiência me leva a crer que a gente sabe, o que a gente sabe mesmo é que quem vai ter fim mesmo vão ser os maus profissionais, não vai ser o SEO, não vai ser o blog, não vai ser nada disso. E aí uma frase muito famosa de Albert Einstein sobre as IAs, né? Ela vai te fazer pensar e produzir mais rápido. Então é isso que a gente tem que pensar em relação às IAs, não como um inimigo mortal e cruel da nossa vida. E aí aqui algumas ferramentas que eu queria que depois vocês analisassem, olhassem com carinho, que são bem legais. Então tem a Market Muse, por exemplo, que ela analisa ali a profundidade e a abrangência do conteúdo, sugere tópicos relacionados e palavras-chave para otimizar texto. Vem muito daquela questão semântica que eu falei para vocês, que é interessante, achei bem legal essa ferramenta. Tem a Phrase,
né, que você identifica perguntas sobre um tema, né, e com base nisso ele gera várias coisas ali. Então você joga um tópico, ele joga várias perguntas que fazem sobre os temas ali e dá para resolver, para trazer muito conteúdo interessante dentro dessa análise que ela faz. Você tem o Jasper, né, que é um gerador de conteúdo ali para diversos fins, blog, descrição de produto, e-mail, né? Você dá um briefing ali, ela cria. Você tem a Excel GPT Excel, desculpa, que é uma ferramenta maravilhosa que você coloca ali para, preciso fazer isso aqui no Excel. Ele vai e gera a fórmula para você. E aí, se você tiver a fórmula, jogar para ele tiver errado, ele corrige para você também. Então, assim, entendem como as IAs fazem a nossa vida mais fácil? Tem a Write também, que ela é parecida com a Jasper, que é uma criação, para mim, uma das mais poderosas, que cria conteúdo, complementa conteúdo. Tem um módulo específico para SEO, tem um módulo específico para criativo, para e-commerce, é super legal e tem ali um plano free que já dá para vocês terem noção desse poderio aí, tá? E tem essa aqui que é uma das mais legais, que é a Synthesia.io, que ela cria vídeos com base em inputs de textos. Né? Então, às vezes, você vai ali, ela não te dá muitos minutos, tá? Mesmo no pago é 360 minutos por mês, é por ano. Então, assim, não é muita coisa. Mas você pensa que legal quando você tiver uma abertura, e aí podemos até fazer pesquisa sobre isso, você cria um conteúdo de blog, você pode criar um vídeo ali com base no seu conteúdo para colocar na página. Né? Então, assim, a IA está te dando muita forma de criar esse bom conteúdo e a gente tem que prestar atenção nisso, né? No como ela pode complementar o nosso trabalho de qualidade. E aí, gente, por último, para fechar, né, revisa a sua comunicação, porque ela vai refletir diretamente sobre a sua empresa e sobre os produtos que você vende, né? Isso vai ser inevitável e vai moldar a percepção que os outros têm de você. E o que eu quero dizer com isso? Você que é profissional de SEO, que atende empresas, você tem que sempre estar preocupado em passar da forma mais clara essas informações para o cliente, trazer isso de uma forma segura, né? Então, assim, um trabalho que a gente tem muito aqui, principalmente agora com essa questão das IAs, falar para o cliente ficar tranquilo, mostrar para ele que a gente não produz conteúdo de inteligência artificial, para que não pareça que a gente está no meio dessa confusão toda que algumas pessoas estão criando aí no mercado em relação à busca orgânica. Então, quanto mais claro a gente for, e para isso a gente tem que estudar bastante para saber o que está acontecendo e poder passar isso com clareza para o cliente, melhor a gente vai passar a nossa imagem, a gente vai moldar a percepção. Eu acho que isso tem muito a ver com o que o Anderson mostrou para a gente ali na palestra dele, que foram as reações do cliente, o cliente elogiando. É isso, é sobre isso, gente. Não tem nada melhor do que isso para validar-nos como bons profissionais que acreditamos que o SEO não vai morrer, pelo menos tão cedo. E eu acho que nem tão tarde. Certo? Eu queria agradecer a todo mundo, é isso. Muito obrigado. Eu falo bastante mesmo, mas eu espero ter gerado algumas reflexões importantes aí. Valeu! E a E gente nem aí? combinou, mas você já deu uma ótima introdução aí no que eu vou trazer aqui Ótimo. hoje pra galera, que são as ferramentas que vão nos ajudar a ser mais ágeis na Uhum. forma de pensar, na forma de buscar informações, mas não vão substituir o nosso cérebro nem as Exatamente. atividades que a gente faz aqui. Aí pra galera que tá perguntando se a live fica gravada, fica, ela vai ficar gravada, aí vocês vão poder ver e rever E as quantas vezes vocês ferramentas, né? quiserem. E teve uma pergunta aqui, o Bruno, que já Manda mandaram ver. enquanto você estava aí palestrando. Vou colocar aqui para você na tela. Uhum. Blogs gratuitos têm relevância no SEO? Então, eu costumo dizer, acho que blog gratuito quer dizer aqueles domínios tipo Wix, né, que a gente faz ali. Depende muito do que você consegue fazer. Eu costumo dizer que quando a gente faz pesquisas ali no Google, dificilmente você vê sites.wix, ou eu não, realmente não conheço outro além do Wix, agora não está vindo na minha cabeça. Mas dificilmente a gente vê esses domínios ranqueando nas primeiras posições. Então, assim, quer dizer que você não, se você de repente não tem uma estrutura para criar um blog e vai criar em Wix sem algum problema, não tem problema algum. Eles vão ter tanta relevância quanto um blog de um domínio pago, num servidor, de um domínio seu? Não vão ter. Mas, por exemplo, hoje você já tem um LinkedIn que te dá a possibilidade de fazer um artigo lá,
montar um blog dentro do seu LinkedIn, criar artigos, e esses artigos estão cada vez mais aparecendo, né, nos posicionamentos do Google. Dentro do próprio Wix tem um formato lá que você consegue, dentro dele, comprar o domínio e hospedar o blog do Wix num domínio seu, que não tenha o ponto .wix lá no meio. Então, assim, há alternativas dentro dos blogs gratuitos e há ferramentas que são blogs gratuitos, como o LinkedIn. Então, procura sempre ter o seu domínio, né? Porque o próprio LinkedIn, o artigo vai ser criado dentro do seu usuário, e isso vai te trazer mais relevância do que blogs gratuitos por aí. Show, beleza. Então Beleza? essa era a única dúvida que eu vi aqui, Ótimo. Brunão. Beleza. Brigadão aí pelo É seu tempo, isso. foi bem esclarecedor. Eu que Bruno é agradeço. quase um filósofo, aí trouxe várias reflexões pra gente fazer, paradoxos, trouxe várias coisas, mas é a pura verdade, né? Que nós que já somos aí uns dinossauros, junto com o Anderson também, a gente já viu muita coisa acontecer, a gente já tá vacinado, a gente sabe das coisas que falam muito, e desde 2010, que é quando eu comecei, eu já escutava que o SEO tinha morrido e tá aí até hoje. E São coisas que a gente continuará. enquanto tiver gente pesquisando, vai ter SEO. Vai ter seu. É Maravilha, isso, Brunão. gente. Valeu, boa noite aí. Obrigado. Valeu, Bruno.